Boa noite! Começa agora o Resumo Brasil. Você vai acompanhar comigo, Priscila Mendes, e com a nossa intérprete de Libras, Leide Mendes, o que foi destaque nesta semana. INSS muda as regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas. Chuvas continuam castigando o Brasil. Dessa vez, a região sudeste é impactada com as cheias. E vamos ver como está a pandemia da Covid-19. Na Bahia, o número de pessoas contaminadas bateu recorde em janeiro. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente! Começamos esta edição falando sobre uma mudança na prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. A partir de agora, o procedimento vai ser feito por meio do cruzamento de dados. Confira na reportagem de Márcia Fernandes. Uma vez por ano, aposentados e pensionistas faziam a prova de vida para mostrar que estavam vivos e continuar tendo o direito de receber o benefício do INSS. Para isso, era necessário sair de casa e ir ao banco responsável pelo pagamento. O procedimento era feito por meio da biometria, nos caixas eletrônicos, no atendimento pessoal ou pela plataforma Meu INSS. Com a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, isso acabou. A prova de vida do INSS passa a ser feita com cruzamento de dados do governo federal. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de 2 em 2 anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Caso não haja dados do segurado nos últimos 10 meses, não será cobrada a presença física dele no banco ou em uma agência previdenciária. O INSS, por meio de parcerias, irá até a residência do beneficiário para a captura da biometria e das informações. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de pessoas, principalmente os idosos, maiores de 80 anos. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há 2 semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo aí da informática, da digitação, não precisa disso. Acompanhamos nesta semana a história de Moise Kabagambi, congolês que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro. A polícia ouviu testemunhas e prendeu os 3 agressores do jovem. A família, que fugiu de conflitos no Congo, exige justiça e pensa em voltar para o país de origem. Moise Kabagambi veio para o Brasil com a família em 2014 para fugir dos conflitos do Congo. O refugiado pretendia construir uma nova vida, mas não conseguiu escapar da violência. Ele morreu depois de ser espancado em frente a um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Amigos e parentes de Moise fizeram um protesto no local. O congolês prestava serviços para o quiosque e, segundo a família, foi morto porque estaria cobrando do gerente o pagamento de diárias que não tinha recebido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca. O delegado responsável pelo inquérito já ouviu diversas testemunhas. Elas contaram que o gerente do quiosque teria ficado revoltado com a cobrança e pegou um pedaço de madeira para agredir Moise. Depois, outros homens teriam se aproximado e começaram a bater no congolês. As agressões teriam durado pelo menos 15 minutos e foram gravadas pelas câmeras de segurança do próprio quiosque. Agora, essas imagens estão sendo analisadas pela polícia e são consideradas fundamentais para descobrir os autores do crime. Parentes de Moise foram recebidos por integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai prestar apoio jurídico para a família e que vai acompanhar o caso para exigir a punição dos culpados. Depois que tivermos acesso a esses vídeos, aos documentos, nós vamos cobrar não só do Ministério Público, que acompanhe essa investigação e que identifique, que responsabilize as pessoas que cometeram esse crime bárbaro, né? O representante do Congo no Brasil diz que o mais impressionante é que ninguém ajudou Moise e depois dele ser agredido, ficou caído no chão e não recebeu socorro. O povo aqui, psicologicamente, são dominados com medo.
por medo. Então, existe muito não assistência à pessoa em perigo no Brasil. O irmão de Moise diz que a família era feliz no Brasil, mas agora, depois do assassinato, pretende deixar o país. A gente se sentiu, no início, acolhidos no Brasil, mas agora não tenho mais vontade, né, de ficar num lugar onde eu vou pensar todo dia. Porque no momento, se eu for para a praia, eu vou pensar, poxa, meu irmão morreu aqui. E isso vai ser sempre assim. 271 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais. Os trabalhadores estavam em 3 fazendas de produção de cana-de-açúcar. Veja na reportagem da Rede Minas. Os trabalhadores estavam submetidos a condições degradantes. Eles estavam abrigados em alojamentos superlotados, não tinham acesso a banheiros, faziam as refeições a céu aberto, sentados no chão. Alguns estavam com Covid-19. Participaram o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, a Auditoria Fiscal do Trabalho e agentes das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Os órgãos estão colhendo depoimentos e apurando os valores devidos a cada trabalhador. A estimativa é que a dívida ultrapasse 5 milhões de reais. Os trabalhadores começaram a voltar para suas cidades de origem em 5 estados brasileiros. Os empregadores firmaram termos de ajustamento de conduta, assumindo a obrigação de adequar as condições de trabalho para receber futuros empregados. Agora vamos falar sobre o mercado de trabalho formal. O Brasil fechou 2021 com um saldo positivo de 2.700.000 empregos com carteira assinada. Dezembro teve saldo negativo. Ainda assim, o resultado do ano é o melhor da década, segundo o Ministério do Trabalho. Os dados fazem parte do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Rogério e a esposa produzem cacau na Bahia para abastecer uma fábrica de chocolates em São Paulo. No ano passado, o casal teve que se adaptar na pandemia e passou a vender o produto pela internet. Deu tão certo que o negócio decolou e foi preciso até contratar mais gente. 2021 foi um ano que a gente conseguiu crescer bastante, o mercado melhorou bastante para o nosso lado. Inclusive, a gente está contratando mais pessoas. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em dezembro, o destaque na geração de empregos foi o comércio, com um total de 9 mil novos postos de trabalho. No ano passado, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 2.730.000 postos de trabalho. E por causa do emprego temporário, houve o fechamento de 265 mil vagas formais no mês de dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 2021, os números foram melhores que em 2020. Foram quase 20.700.000 contratações contra 17.900.000 desligamentos. Na capital paulista, a Marginal Tietê, uma das principais vias, ficou interditada durante 2 dias depois de uma cratera se formar ao lado da obra do metrô. No momento do acidente, 50 operários trabalhavam na construção. Felizmente, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Uma cratera se abriu no asfalto da Marginal Tietê, ao lado da obra da linha 6 laranja do metrô, na zona norte da capital paulista. Momentos antes do rompimento, às 8h20 da manhã, os trabalhadores perceberam um início de vazamento. Tá estourando tudo, velho! Por cima da esteira! Sobe na esteira! Aí, ó, sobe na esteira! Lá! Durante todo o dia, houve impactos no trânsito. A Marginal Tietê é uma via fundamental e liga importantes rodovias como Ayrton Senna, Presidente Dutra e Fernão Dias, além do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, o acidente foi causado por um rompimento de uma galeria de esgoto que invadiu a obra. Então, a galeria de esgoto não é o rio, não foi um choque do tatuzão com a rede, não é isso, mas teve um acidente que você entendeu por que ela cedeu e rompeu. Então, isso vai ser investigado, nós já vamos trabalhar trazendo uma auditoria para que a gente possa fazer a investigação total.
Também em São Paulo, pelo menos 27 pessoas morreram por causa das fortes chuvas no último fim de semana. Mais de 600 famílias ficaram desabrigadas na capital e no interior do estado. Em Várzea Paulista, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, uma família inteira morreu soterrada depois de ter a casa atingida pelo deslizamento de um morro. Pai, mãe e os 3 filhos não conseguiram sair a tempo. Em Jaú, na região centro-oeste do estado, o rio que leva o nome da cidade transbordou. A água barrenta invadiu casas e comércios. Um homem de 61 anos não conseguiu sair de casa e morreu afogado. Em Bauru, esta avenida teve um trecho destruído pela enxurrada. A água provocou erosão em várias vias da cidade. As chuvas foram fortes também na Grande São Paulo. Uma das cidades mais atingidas foi Franco da Rocha. Aqui, casas foram soterradas depois de um deslizamento. Moradores filmaram o momento em que a encosta se moveu sobre as casas. Emocionada, esta moradora conta que perdeu vizinhos na tragédia. A família da mulher do meu filho tirou 2 com vida e morreu um filho, um sobrinho e o neto dela. A cidade vizinha de Francisco Morato também foi fortemente atingida pelas chuvas. Um piscinão transbordou e a cidade ficou debaixo d'água. Em Minas Gerais, outro estado fortemente atingido por temporais este ano, muitos moradores ainda sofrem. Ouro Preto, por exemplo, está em alerta. E para minimizar os estragos, a Prefeitura anunciou um auxílio para famílias que perderam as casas. Veja na reportagem da Rede Minas. Ao longo das últimas semanas, a Prefeitura de Ouro Preto tem recebido doações de alimentos e roupas para os desabrigados. Nesta segunda, foi assinado o decreto de benefício eventual para as 228 famílias prejudicadas pelas chuvas entre 7 e 19 de janeiro. Serão 5 parcelas de R$ 600, totalizando R$ 3.000. Além desse valor, a Prefeitura vai oferecer auxílio aluguel aos atingidos previamente cadastrados. O prefeito diz que há 10 milhões no caixa da Prefeitura para lidar com a situação. Todo mundo foi assistido desde o primeiro momento, de uma maneira correta e positiva. E agora nós fizemos os levantamentos, já temos o nome das famílias, são mais de 500 pessoas que vão também ser amparadas de uma maneira segura, com os recursos que permitirão a todos, em 6 meses agora, terem uma nova dimensão nas suas vidas. A cidade ainda está em alerta de risco geológico, o que dificulta a limpeza das ruas. Nós temos a previsão de precipitação de 100 a 120 milímetros de chuva, que já é uma preocupação, porque esses 15 dias que tivemos de sol não foi suficiente para secar a terra encharcada em Ouro Preto. Então, nós ainda estamos em alerta máximo em Ouro Preto. E sobre a pandemia da Covid-19, os números de contaminação e mortes voltaram a crescer rapidamente no país. A Bahia, por exemplo, registrou em janeiro um aumento de mais de 800% de casos de contaminação pelo coronavírus. No último final de semana, o estado bateu recorde de casos ativos da doença. A reportagem é da TVE Bahia. Ao todo, o estado contabilizou 31.884 casos do novo coronavírus somente no último sábado, 29 de janeiro, o maior número desde o início da pandemia. O recorde anterior foi em 13 de junho do ano passado, quando a Bahia tinha pouco mais de 30 mil casos ativos do novo coronavírus. De 20 a 30 de janeiro, cerca de 8.600 atendimentos foram realizados nas 4 mini-UPAs abertas pela Secretaria Municipal de Saúde. Destes, quase 3.000
Brasil tiveram o diagnóstico confirmado para a Covid após testagem rápida. Os gripários de Salvador continuam destinados a pessoas com sintomas moderados a graves da Covid-19. Pacientes que têm sintomas leves, eles podem estar procurando uma unidade básica de saúde, são 49 unidades aí distribuídas na cidade, ou uma dessas mini UPinhas que também, elas têm a capacidade de se chegar a um paciente mais grave, eles têm capacidade de estabilização, mas realmente o gripário é que tem um leito mais equipado para receber pacientes mais graves. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver como foi a volta do recesso legislativo. Não saia daí, voltamos já. Os Estados Unidos anunciaram na última quinta-feira a morte do chefe do grupo terrorista Estado Islâmico, depois de um ataque de forças norte-americanas na Síria. Civis, inclusive crianças, foram atingidos na operação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a operação removeu com sucesso uma grande ameaça terrorista para o mundo e que foi um alerta para os terroristas. Nós vamos atrás de vocês e vamos encontrar vocês, disse. Biden também afirmou que o Departamento de Defesa foi instruído a minimizar riscos contra civis e que por isso optou por uma operação terrestre, mas que Rajia Abdullah teria explodido todo o terceiro andar da casa onde estava com a própria família em um último ato que Biden chamou de desesperado e covarde. Testemunhas sírias disseram que 13 pessoas morreram na explosão, incluindo crianças. Abu Ibrahim al-Hassemi al-Quraishi, conhecido como Rajia Abdullah, estava escondido na região de Atme, no noroeste da Síria. A área é o último reduto de rebeldes que ainda lutam contra as forças do presidente Bashar al-Assad. Este homem, que mora próximo da casa onde Abdullah estava, disse que nunca desconfiou da família que morava ali. Ele também afirmou que por volta da meia-noite escutou helicópteros na área e em seguida ouviu gritos alertando que a casa estava cercada. A família que morava no andar de baixo foi retirada no início da operação. Essa foi a maior ofensiva dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico desde 2019, quando matou o antigo líder do grupo, al-Baghdadi. O Estado Islâmico chegou a controlar grandes áreas na Síria e no Iraque, promoveu massacres, execuções públicas, restrições severas às mulheres e impôs leis medievais à população das cidades controladas por eles. Após a morte de al-Baghdadi, o grupo recuou, mas vinha dando sinais de ressurgimento. Hoje, há braços do grupo na Síria, Iraque, Afeganistão e diversas áreas da África. E o inverno está rigoroso nos Estados Unidos. Uma tempestade de neve atingiu a região central do país, o que provocou muitos transtornos e deixou muitas prateleiras vazias. Nos mercados está difícil encontrar mercadoria. Efeito do desabastecimento provocado pela tempestade de neve, que atingiu principalmente as regiões de Illinois e do Missouri, combinando com a corrida por alimentos antes da tempestade chegar. Muitos caminhões de mercadoria não chegam nestas regiões por conta do perigo nas estradas. Houve engarrafamentos, atolamentos e derrapagens. Sabendo da tempestade que se aproximava, muita gente se programou para filmar um registro. As redes sociais ficaram cheias de imagens mostrando a quantidade de neve. Nas imagens desta câmera de segurança, o registro da grande quantidade de neve acumulada na mesa de um jardim na cidade de Colorado Springs. Nesta rodovia de Illinois, a força do vento levando a neve como um rio. Voltando ao Brasil, o Congresso Nacional já deu início aos trabalhos após o recesso. Em ano eleitoral, o calendário fica mais curto, o que pode ser decisivo na votação de pautas importantes para o governo. Veja na reportagem de Selma Dias.
A cerimônia começou com a chegada das autoridades e seguiu no plenário da Câmara, conduzida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente da República, Jair Bolsonaro, levou pessoalmente a mensagem do Executivo. No discurso, fez um balanço das ações do governo e apresentou as prioridades para este ano. Destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a harmonia entre os poderes e reforçou a necessidade da aprovação de pautas importantes para a sociedade. A questão dos constantes e seguidos reajustes nos preços dos combustíveis continua indefinida. Podemos discutir e evoluir para a construção de uma solução conjunta. O que não se pode fazer, em nossa visão, é protelar indefinitivamente o assunto e ignorar os efeitos dos seus impactos perversos sobre a economia nacional e a sociedade brasileira. No encerramento da cerimônia, o presidente do Senado lembrou que 2022 é um ano eleitoral e fez um apelo aos parlamentares. É preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Não podemos deixar questões urgentes em estado de latência. Precisamos, desde já, trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral. Em ano eleitoral, o Congresso não costuma aprovar as chamadas pautas impopulares, com grandes impactos econômicos, como privatizações e reformas. Tradicionalmente, esse é um ano que essas pautas mais polêmicas elas não são votadas. Mas há um conjunto de projetos negociados já pelo governo e pelo Congresso que podem ter algum tipo de andamento nesse início de ano. Aí se destaca a reforma tributária e também alguma PEC que desonere combustíveis ou energia. Na fila, 36 vetos presidenciais e 32 medidas provisórias. Entre os vetos que não têm data para serem analisados, a derrubada do projeto que obriga os planos de saúde a fornecer quimioterapia oral para pacientes, a quebra de patentes de medicamentos e vacinas e o projeto de distribuição gratuita de absorventes. Já as medidas provisórias precisam ser analisadas antes de perderem a validade. 8 estão em caráter de urgência. A que define regras para a incorporação de novos tratamentos pelos planos de saúde, por exemplo, perde vigência já no próximo dia 10. A articulação do governo com o Congresso nesse período se dá muito também em função do processo eleitoral. O governo e os seus partidos aliados querem mostrar muito serviço para os eleitores e, ao mesmo tempo, a oposição tende a não querer a aprovação de coisas que possa prejudicar o seu desempenho na próxima eleição. O Supremo Tribunal Federal também iniciou o ano judiciário nesta semana. Por causa do aumento dos números de casos da Covid-19, as sessões vão ser remotas por todo o mês de fevereiro. Sozinho do plenário do Supremo, o ministro Luiz Fux conduziu a sessão por videoconferência. No discurso, abordou os avanços no combate à pandemia e pediu tolerância nas eleições deste ano. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ministros, convidados e autoridades também participaram da cerimônia virtual. Entre eles, o vice-presidente Hamilton Mourão e os presidentes do Senado e da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro, em viagem a São Paulo, justificou a ausência. 2022 promete ser um ano intenso, com temas como a exigência do passaporte de vacinas por governadores, reajuste de planos de saúde por faixa etária, além de ações relacionadas à ficha limpa e às leis trabalhistas. A pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2022 continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país, porquanto estamos num ano eleitoral. Você usa o Pix?
Já fez transferência ou pagamentos por meio da ferramenta? Se utiliza, saiba que você está entre os 115 milhões de adeptos da modalidade que está em vigor há pouco mais de um ano no país. Entre os micro e pequenos empresários, o Pix também faz sucesso. A Priscila vende alimentos prontos para dietas de emagrecimento. Segundo ela, cerca de 80% dos clientes pagam com Pix. Facilitou realmente a vida do pequeno empresário por conta dessa isenção, né, da taxa bancária em relação ao Pix. A gente tenta meio que incentivar o Pix mesmo, para a gente evitar essa taxinha e facilitar mesmo, até a questão de rapidez, às vezes a maquininha dá algum problema. No débito tem máquina que é 1,19%, mas aí já reduz a zero, né, quando trata do Pix. O número de adeptos do Pix segue crescendo nos pequenos negócios. Uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas mostra que no final de novembro do ano passado, 86% do segmento já utilizavam essa modalidade de pagamento. Em agosto, eram 77%. De acordo com o Banco Central, o Pix já conta com mais de 115 milhões de adeptos no país. Entre os microempreendedores individuais, 87% adotaram o Pix. Entre os donos de micro e pequenas empresas, 85%. Quanto às atividades, estão empatadas. Entre as que mais usam, as academias e os serviços de alimentação, com 94% dos empresários. Serviços empresariais e de energia são os que menos se renderam ao Pix até agora. Outra vantagem do Pix para os pequenos empreendedores é liberar espaço no fluxo de caixa da empresa. Especialistas também garantem que o serviço é seguro. Ele tendo esse recurso disponibilizado imediatamente na sua conta, ele tem condições de tomar decisões mais assertivas, né, no seu dia a dia, como, por exemplo, pagar um fornecedor, pagar uma conta que está atrasada, né, uma vez que ele tem um recurso ali disponível. Então, a gente sempre recomenda, sim, o Pix, porque ele é seguro, né? As pessoas que precisam realmente ter mais atenção nessas fraudes aí, que são ocasionadas por pessoas oportunistas. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com imagens da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. A cerimônia aconteceu na sexta-feira, sob um frio de 10 graus negativos. Os Jogos vão até o dia 20 de fevereiro. Tchau e até sábado que vem. Boa noite!